na minha tradução diz assim, ó, Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler do 4, do 1 até o 16. Vamos lá, diz assim. No contexto ali de toda a criação, chegando no capítulo 4, vem ali dizendo assim: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, a ele também trouxe das primícias da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. E o 5. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o 6. E o Senhor disse a Caim: Por que está irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não será aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz às portas. E para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. E o 8. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel e seu irmão e o assassinou. E o 9. E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? E o 10. E ele disse: O que tu fizestes? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim, desde a terra. E o 11. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Fugitivos e errantes serás na terra. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. E o 14. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o 15. E o Senhor lhe disse: Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o chamasse não o matasse. E o 16. E Caim saiu da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Muito bem. Então veja bem, o que eu li aqui nesses 16 versos diz o seguinte: diz que foram ali Caim e Abel, apresentaram ali a sua oferta, e Caim levou o quê? Quem lembra, quem prestou atenção, o que Caim levou? Fruto. E Abel? Gordura do seu rebanho. Caim ficou irado, falou com o seu irmão, no campo, não sei o que ele estava fazendo, provavelmente ali trabalhando, e ele matou o seu irmão. E Deus disse, amaldiçoou Caim e também a terra, e pôs uma marca em Caim. Certo? Então, foi isso que eu li? Agora veja, parece tudo simples, né? Assim, uma leitura simples do texto, e um ofereceu oferta, e o outro não aceitou, e o outro ficou bravo e matou e acabou. Não é isso que está dizendo ali? Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso. O que de fato aconteceu. E para isso nós vamos precisar do espírito de profecia. Certo? Vamos lá. Eu queria ler aqui o seguinte. Primeiramente, diz assim, ó. Olha só. No espírito de profecia fala: Caim e Abel, filhos de Adão, diferiam grandemente em caráter. Então veja, já vimos uma distinção. Caim e Abel eram diferentes no caráter. Vamos lá. Olha só. Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano em virtude do pecado de Adão. Então veja, nós já vimos que Caim era diferente no caráter. E ele fazia o quê? Que eu li ali? Murmurava. Mais o quê? Ele acariciava sentimentos de rebeldia. O que é acariciar um sentimento de rebeldia? Ou acariciar um pecado? Alguém gostaria de participar? Alguém gostaria de participar? Ninguém? Não entendi. Planejando. Vamos lá. Uma pessoa tem um defeito de caráter. E uma pessoa tem um defeito de caráter e acaricia esse defeito de caráter. Tem diferença? Ele alimenta o pecado. Olha só. Estão vendo? Caim
ele acariciava o sentimento de rebeldia. Então vamos lá. Caim era inocente? Não. Então já estamos. Olha só. Então veja bem. E ele murmurava. Alguém aqui tem o hábito de murmurar? Estão vendo? Ele murmurava porque ele dizia que Deus foi muito duro, muito rígido com o seu pai. Ou seja, Deus não foi justo com Adão, com o meu pai. E ele murmurava. Dá para se entender que ele reclamava constantemente sobre isso? Sim. E agora veja, por outro lado, Abel era diferente de Caim no caráter. Tá, vamos continuar. E diz assim, ó. O Espírito de Profecia diz o seguinte: os dois tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação. Ouviram o que eu falei? Os dois tinham sido instruídos com respeito à provisão para a salvação. Ou seja, Caim sabia o que deveria levar. Ele sabia. Todos os dois foram instruídos. Então, quando a gente lê que Caim levou um fruto, parece dizer assim, ó, Caim quis agradar o Senhor, foi honesto, foi sincero, levou o fruto e Deus rejeitou. Não é que dá para, assim, uma leitura rápida? Parece isso, mas o Espírito de Profecia fala, os dois foram instruídos. Eles foram instruídos. Então veja, a gente fica pensando, peraí, é o mesmo pai e a mesma mãe. Será que um ia ensinar que deveria levar fruto e o outro levar a gordura do seu rebanho? Lógico que não. Pode falar, irmão. Mais um texto aqui. Abel conhecia Caim. Já pressentiu alguma coisa. Abel aconselhou o seu irmão que ele não viesse diante do Senhor sem o sangue do sacrifício. Caim, sendo o mais velho, não quis ouvir a seu irmão. Na verdade, sobre os anos, página 64. Muito bem. Por ele ser mais velho, ele se achava também no direito de dominar. Às vezes não morava, né? Exatamente. Vamos lá. Agora vamos aqui. Continuando. Diz o seguinte. Deles era requerido, de Caim e Abel, né? Que praticasse um sistema de humildade e obediência, mostrando sua reverência a Deus e sua fé no Redentor prometido. Dependendo dele, diante da morte dos primogênitos do rebanho e a solene apresentação do sangue como oferta queimada a Deus. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano da obediência. Procurar um cordeiro, oferecê-lo com os frutos da terra. Meramente tomou o fruto da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Ele estava inocente? Não. Diz que Caim, ele não quis obedecer ao Senhor. Ele não quis. Vamos lá. Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho e do melhor, como Deus havia ordenado. Olha só, e cheio de fé no Messias por vir, e com humildade e reverência apresentou sua oferta. Deus a aceitou. Uma luz brilhou no céu e consumiu a oferta de Abel. Caim não observou manifestação de que sua oferta houvesse sido aceita. Irou-se contra o Senhor e contra o seu irmão. Deus condescendeu em enviar um anjo para conversar com ele. Então veja, ele foi ali, ofereceu ali aquilo que ele achava que era certo, já sabia o que ele deveria oferecer, e ele foi e decidiu não obedecer. Mesmo depois disso, Deus viu que ele estava irado, mandou o quê? Um anjo conversar com ele. E diz assim: mas ele não se submeteu. E diz o seguinte: o anjo declarou a Caim que isso não era injustiça da parte de Deus, ou parcialidade mostrada para com Abel, mas que era em virtude de seu pecado e desobediência à expressa ordem de Deus que ele não aceitaria a oferta. No entanto, se ele agisse corretamente, seria aceito a Deus. Mas mesmo depois de ser assim, fielmente instruído, Caim não se arrependeu, e sua inveja e orgulho contendeu contra Abel e o reprovou. Enquanto Abel justificava o plano de Deus, Caim tornou-se enraivecido, e sua ira cresceu, e ardeu contra Abel, até levá-lo a matar o irmão. Então veja, o que aconteceu ali? Houve uma orientação, os dois foram instruídos para levar a oferta. Que deveria ser o quê? A fruta? O sacrifício. E Caim disse: não, eu vou levar fruta.
Mas Deus pediu o sacrifício do primogênito do rebanho. E ele disse, não, mas eu vou levar fruta. E ele foi e levou fruta. E não foi aceito. E depois que ele irou-se contra Deus e contra Abel, Deus fez o seguinte ainda, vou enviar um anjo para falar com ele e dizer o motivo por qual não foi aceito. E mesmo assim, ele se revoltou e ficou contra Abel e também contra Deus. Então vamos lá. Diz o seguinte. Olha só. Abel estava determinado a adorar a Deus de acordo com a direção que Deus havia dado. Isso desagradou Caim. Agora o que o irmão leu ali diz assim, ó. Ele pensou que seus próprios planos eram melhores. E que o Senhor chegaria a seus termos. Caim em sua oferta não reconheceu a sua dependência de Cristo. Ele pensou que seu pai Adão fora tratado duramente ao ser expulso do Éden. A ideia de manter esse pecado sempre diante da mente, oferecer o sangue do cordeiro morto como confissão de todas as dependências de um poder fora de si mesmo, era uma tortura para o espírito de Caim. Eu vou ler de novo essa parte aqui que é muito importante. Olha só o que eu vou ler aqui. Diz assim, ó. A ideia de manter este pecado sempre diante da mente e oferecer o sangue do cordeiro morto como uma profissão de toda a dependência de um poder fora de si mesmo era uma tortura para o espírito de Caim. Então veja, Caim era uma pessoa que tinha justificação própria. Olha só, ele acreditar que ele precisaria de um poder fora de si, fora do seu âmbito, para ele era uma tortura. Ele não aceitava. Ou seja, era uma pessoa egocêntrica. Ele achava que ele era o suficiente, não precisava. E eu quero dizer a você o seguinte, este é um mal que nos assombra até os dias de hoje. Isso nos assombra. Todos nós achamos que somos capazes. Todos nós temos a inclinação de achar que somos o suficiente. Porque todos nós temos que lutar contra o ego. Uns mais, outros menos, mas nós temos. Isso nos assombra. E eu quero dizer a você o seguinte, isso está assombrando a nossa vida. E praticamente está tomando conta da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente isso está acontecendo. Pessoas que estão numa posição mais alta, por ser pastores, por ser ancião de igreja, acham que tem autoridade. E tem ali, claro que tem autoridade dada por Deus, mas eu me refiro na autoridade referida no que deve ou não ser feito com a consciência do irmão. Por quê? Porque acham que são suficientes. Acham que o que deve reger a igreja é a sua consciência, o seu ego, não a palavra do Senhor. E eu vou ler um pouco mais sobre isso mais à frente. E tem um detalhe que nós lemos sobre a vida de Caim, que não sei se vocês observaram. Qual era o ofício de Abel? Ele trabalhava em quê? Isso não chama atenção? Abel cuidava de ovelhas. Moisés cuidava de ovelhas. Davi cuidava de ovelhas. Interessante isso. Vamos lá. Vamos comprar algumas ovelhas para nós trabalhar o nosso caráter. Muito bem. Veja bem, irmãos. Continuando. Caim não estava preocupado em fazer nem mesmo o melhor dos frutos. Já ouviram falar que as pessoas dizem, olha, Caim deu o melhor dos frutos? Já ouviram falar? Aqui diz o contrário. Ele não estava preocupado em oferecer o melhor dos frutos. Abel aconselhou ao seu irmão que não viesse diante do Senhor sem o sangue do sacrifício. E agora? Por que ele ficou com raiva de Abel? Né? Veja bem, contextualizando. Deus pediu para que oferecesse sacrifício. Um levou ali o que Deus pediu, o outro levou o que queria. Chegou até lá, um foi aceito, o outro não. E o outro olhou para aquele que foi aceito e ficou com raiva. Por que aceitou o seu? Então eu vou te matar. Será que foi por causa disso? Somente por isso? O que nós lemos aqui? Diz que Abel aconselhou o seu irmão. O que acontece num conselho? A pessoa vinha até você lhe aconselhar. O que ela faz? Irmãos, Abel provavelmente chegou até Caim e disse a Caim, meu irmão, você está errado. Você está indo para um caminho errado.
Tome uma decisão diferente. Não leve fruto. Leve o que Deus pediu. Deus está pedindo para você levar o melhor da gordura do rebanho. Leva. Eu até tenho cordeiro, eu te dou. Não sei quais seriam ali os problemas que ele poderia enfrentar por não ser cuidador de ovelha, por ser agricultor, mas provavelmente ele tinha animal. Mas se ele não tivesse, era apenas pedir. Pode falar. Eu vi que tu queria falar. Sempre quando há irmão na vida, é sempre mais louco que ela, geralmente é mais louco. Olha só, e diz o seguinte, e diz que ali, pelo que nós lemos, ali houve um conselho, ele conversou com ele e orientou. Será que foi só uma vez? Não sei. Será que foi só um dia? Irmãos, eu creio que eles se cruzavam constantemente, né? Conversavam. E o conselho não foi só uma vez. E foi várias vezes, pode ter certeza. E daí eu pergunto, por que, eu ficava pensando, por que essa ira contra Abel? Pois ele não fez nada, ele não tem nada a ver, ele só ofereceu o sacrifício, um pegou e o outro não, mas fiquei com raiva porque o teu foi aceito e o meu não. Irmãos, Abel repreendeu Caim. E agora a pergunta é, quem é que gosta de ser repreendido? Qual é o nosso espírito? O de Caim ou o de Abel? Não é uma pergunta a ser feita? Quando você recebe uma repreensão, qual é o seu espírito? Você aceita? Você pondera, analisa? Ou você fica com ira do seu irmão, porque ele repreendeu? Aí entra a questão do orgulho, né? O orgulho de você estar numa posição e não querer se colocar abaixo daquilo, ou abaixo da pessoa que veio aconselhar. Exatamente. Vamos lá. E agora diz aqui, ó. Sendo o primogênito, que o irmão ali também contribuiu, não quis ouvir a seu irmão, desprezou seu conselho, e com dúvida de murmuração com respeito à necessidade das ofertas cerimoniais, apresentou uma oferta de fruto, mas Deus não aceitou. Foi advertido ou não foi? Foi orientado ou não foi? Vamos lá. Diz assim: muitos de nossos ministros não fazem sermões apresentando o assunto de maneira argumentativa e mal mencionando o poder salvador do Redentor. Não tendo eles mesmo comido do pão vivo do céu, seu testemunho carece de substância e do sangue salvífico de Jesus Cristo, que purifica todo o pecado. Sua oferta se assemelha à oferta de Caim. Estão vendo? Os ministros de hoje, aqui está falando dos pastores mais precisamente, né? E infelizmente na nossa cultura hoje, os pastores são quase que inexpugnáveis, né? Ai de quem fala contra o pastor. É lógico que devemos ter respeito, é lógico, né? Mas isso não significa que devemos nos sujeitar a todos os ditames. Eles não estão apresentando sermões de repreensão, isso não está acontecendo. Dificilmente você vai ver um pastor comprometido com a verdade e não tem apresentado a Cristo como deveria ser apresentado. E isso se assemelha ao quê? À oferta de Caim. É isso que está dizendo aqui. Então veja, continuando, diz assim: Deus deu a cada homem sua obra, e se alguém se afasta da obra que Deus lhe deu para realizar a obra de Satanás, para profanar seu próprio corpo, ou levar outro a pecar, essa obra do homem é amaldiçoada, e o sinal de Caim é colocado sobre ele. A ruína de sua vítima clamará a Deus, como fez o sangue de Abel. Então, o que é ali o sinal que Deus colocou sobre Caim? Eu vou ler mais embaixo aqui e vocês vão perceber. Agora vocês vão vincular aquilo que eu falei sobre os ministros e vocês vão entender um pouco mais. Olha o que diz aqui. Qualquer homem, ou ministro, ou leigo. Agora já falou também de homem qualquer e leigo. Quem são os leigos? Nós. Nós somos leigos. Ministros e leigos, e qualquer pessoa. Diz assim, ó. Que procura forçar, governar a razão de qualquer outra pessoa, torna-se um instrumento de Satanás para realizar sua obra e carrega o sinal de Caim à vista do universo celestial. Então, qualquer pessoa que tenta controlar a minha mente, ou a sua mente, quer seja ministro ou leigo, está carregando a marca de Caim. Olha quanto isso é sério.
E muitas vezes não se damos conta disso. Muitas vezes passamos despercebido. Achamos que muitas vezes nós temos o dever de controlar o irmão. Não, nós temos o dever de pregar para o irmão. De pregar. Nem Cristo controla o irmão. E muitas vezes a liderança acha que deve controlar a membresia. Não, ela não controla a membresia. Ela orienta a membresia. E muitas vezes acontece muito disso. Nós sabemos, cada um de nós aqui já presenciou essas decisões que são tomadas, né? Não pode, não deve, é errado, é dissidente, é herege. Por quê? Porque a pessoa simplesmente está seguindo sua consciência. Veja como grave é isso. A pessoa está seguindo a sua consciência, baseada na Bíblia e no Espírito de Profecia, e porque ela segue a sua consciência, ela é rotulada como um herege, como um dissidente, né? Simplesmente porque ela está exercendo aquilo que Deus lhe deu. Irmãos, para nós aqui já quase encerrando, diz o seguinte. Diz assim, ó. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, trazendo todas as outras faculdades sob a sua influência. A vontade é gesto ou inclinação, mas é o poder de decidir que opera nos filhos dos homens, para a obediência a Deus ou para a desobediência. Então veja, eu quero terminar com outro texto. Conquanto a calúnia possa engrandecer a reputação, ou diminuir, não pode manchar o caráter. Depois diz o seguinte: enquanto não consentimos em pecar, não há poder diabólico ou humano que nos possa fazer uma nódoa à alma. Eu quero voltar a que eu li aqui no começo, diz o seguinte, para nós pensar e refletir. Veja bem, o verso 6 do capítulo 4. Prestem muita atenção no que eu vou ler aqui agora, muito conhecido de cada um de nós. O Senhor disse a Caim, por que está irado? Por que o teu semblante está caído? Né? Diante de tudo que aconteceu, ele perguntou, ele viu que Caim não estava bem e teve uma conversa com Caim. O que houve, Caim? Depois diz, se tu fazes bem, não será aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz às portas. Para ti será o desejo dele. E tu deves, o quê? Dominá-lo. Eu só vou fazer uma pergunta aqui. Você escolhe ou não pecar? Pecado é escolha? É uma questão de lógica, não é? Senão Deus não pediria para Caim, Caim, por que tu está mal? O que aconteceu contigo? Tá, se tu fizer a coisa certa, eu vou te aceitar. E ele diz o seguinte, Caim, o pecado está te rodeando. Eu conheço o teu coração. Eu conheço o teu coração. Provavelmente nessa altura, ele já estava planejando matar Abel. E ele diz, eu conheço o teu coração. E te digo o seguinte, não com essas palavras talvez, ele disse, olha, está querendo matar o teu irmão, né? Não faz isso. Domine. Não ceda às tentações. E o que ele fez? Ele decidiu matar Abel. Eu digo a você o seguinte, nesse contexto, é um contexto bem, pode-se dizer assim, bem controverso, né? Pode-se dizer, mas trazendo para a nossa vida, meu irmão. Quantas vezes decidimos ou não pecar? Na nossa vida particular. Muito meu ali, né? A vontade é do inferno, né? Mas ser tentado é uma coisa. Tem vontade, ceder, então veja, cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós, irmãos, nós decidimos, muitas vezes na nossa vida, decidimos pecar contra o Senhor. É isso que acontece. Então veja, costumamos olhar para a história de Abel, a história da rebeldia do povo de Israel, né? Como pode aquele povo tomar decisões depois de tantas coisas? De fato, como pode? Mas na nossa vida hoje, irmãos, nós também temos que tomar decisões. Decisões em nossa vida. E eu digo a você o seguinte, olha, irmãos, é tão fácil guardar o sábado. Olha, até os judeus que rejeitaram Jesus guardam o sábado. Já pensaram para pensar nisso? Né? Olha, já pararam para pensar? Irmão, os judeus que não aceitaram Jesus guardam o sábado. Não comem carne de porco. E olha só, os maçons
Ali, eu acho que é os... Eu me esqueci aqui uma parte que tem ali no sobre de uma religião, não é tipo candomblé, espírita ali, eu esqueci ali. Olha, irmão, eles fazem trabalho social. São pessoas respeitosas. São pessoas boas para conversar. Então veja, mas agora eu faço para você o seguinte, para cada um de nós que aqui estamos, irmãos, agora uma coisa é difícil. Uma coisa é difícil. É aquilo que Jesus pediu. Negar o eu. E ó, orai pelo que vos... Fale bem de quem fala mal. E aí? O que é mais fácil? Orai pelo que vos perseguem. É fácil? Falar bem de quem fala mal é fácil? Ter paciência é fácil? Tenha na mente o seguinte, quando você pecar, meu irmão, não desculpe o pecado. Pecado é indesculpável. Irmão, você pecou porque você decidiu pecar. Quando nós entendermos isso e chamar a responsabilidade e dizer não, é porque eu decidi ser assim, a gente vai tomar um rumo diferente. Enquanto nós não reconhecer que nós somos essa pessoa que a Bíblia nos apresenta, nossas obras, nós nunca vamos tomar decisões. E que Deus nos abençoe e que essa mensagem possa servir de crescimento para cada um de nós.